Sabe aquela sensação estranha de estar em círculos? Se esforçar, tentar, mas no fim sempre parece que tem alguma coisa te segurando. Algo sutil, mas presente, que parece puxar o freio de mão bem no momento em que o progresso está prestes a acontecer. Aí surge a pergunta: por que isso acontece? Porque, mesmo sabendo o que é preciso ser feito, a ação simplesmente não acontece. Não é como se você estivesse boicotando seu próprio crescimento, mas talvez esse sentimento esteja além daquela história de ter uma rotina produtiva. O problema é que a mente aprende padrões, e esses padrões, muitas das vezes, te mantêm preso em uma vida de estagnação. É quase como se existisse uma engrenagem invisível que, por mais que você avance, sempre segura qualquer tentativa de mudança. Afinal, de onde vem essa força que parece não deixar você sair do lugar? É preguiça, falta de capacidade ou talvez algo mais profundo? Para entender isso, primeiro é preciso identificar o que está acontecendo de fato. Mas o que significa na prática se auto-sabotar? A mera ideia de que alguém conscientemente trabalha contra o próprio crescimento é absurda. Mas e se o problema não for consciência e sim repetição? É como dirigir por um caminho conhecido. De tanto percorrer o mesmo caminho diversas vezes, a mente entra no piloto automático e quando menos se percebe, o destino já foi alcançado. E se esse piloto automático também funcionasse para dúvidas, medos e autossabotagem? Pense no cérebro como um computador. Ele roda programas baseados em experiências passadas. Se desde cedo a mente aprendeu que arriscar demais traz frustração, o sistema automaticamente evita esses riscos. É uma espécie de proteção interna que, ironicamente, impede o crescimento. O problema não é a falta de vontade, mas sim um padrão invisível que se repete. E se o erro não fosse falta de motivação, e sim a falta de um novo código para rodar? E se mudar esse padrão fosse menos sobre força de vontade e mais sobre entender o que de fato está acontecendo nos bastidores? Então, se o problema é um sistema rodando padrões antigos, a solução seria apenas reprogramar, certo? Mas como? A resposta pode ser bem mais simples do que parece. Ao invés de buscar uma fórmula mágica, o verdadeiro caminho é a repetição consciente. Pequenas mudanças, quando implementadas constantemente, criam novas trilhas no cérebro. E essas mudanças não é sob força de vontade extrema, motivação inabalável ou acordar às 5 da manhã, mas da repetição consciente de pequenas ações, sem cair nas armadilhas da própria mente. Se, ao invés de pensar grande demais, cada ação fosse reduzida ao mínimo necessário para iniciar, se ao invés de planejamentos mirabolantes como mudar completamente sua rotina em uma semana, a abordagem fosse: vou melhorar 1% disso hoje. Pequenas conquistas acumuladas geram confiança, e confiança gera movimento. A ideia é justamente essa: desistir daquela história de grandes mudanças e focar no que está ao alcance agora. A chave está em reduzir o atrito entre intenção e ação. Se o primeiro passo parecer gigantesco, sua mente vai inventar 101 desculpas para permanecer onde está e não sair do sofá. Mas se for uma tarefa mínima, algo que possa ser feito em poucos minutos, então você vai enfrentar menos resistência. À medida que você cumprir com essas pequenas tarefas, você ganha cada vez mais confiança para assumir desafios maiores, sem sentir que está lutando contra si mesmo, tornando o crescimento um processo natural e contínuo. Por exemplo, quer escrever um livro? Comece escrevendo uma frase por dia. Quer começar a treinar? Dê uma caminhada de 2 minutos. Parece idiota? Ótimo, porque a ideia é justamente essa: tornar o progresso inofensivo o suficiente para que sua mente não entre em parafuso. Outro ponto essencial é criar um ambiente em que seja mais propenso a agir. Gatilhos como notificações, redes sociais, ou só mais 5 minutinhos no celular são verdadeiros destruidores da sua concentração. O foco não falha por falta de vontade, mas porque você está cercado por armadilhas que desviam a sua atenção.
A grande armadilha da autossabotagem é a ideia de que o seu problema é a falta de motivação, quando na verdade o real problema é continuar rodando um sistema operacional cheio de erros. O crescimento não acontece em grandes saltos, mas na constância de pequenas escolhas. O compromisso diário com avanços mínimos é o que destrói qualquer ciclo de estagnação. O medo de errar, a busca pela hora certa, as desculpas que você dá a si mesmo, tudo isso mantém a sua vida estagnada. Agir agora, sem garantias, é o único jeito de transformar intenção em realidade. Até porque no fim, a maior frustração não vem dos passos errados, mas daqueles que nunca foram dados. Fico muito grato pela sua atenção, e se esse vídeo te ajudou, já dá uma marretada nesse like. Colabore com a missão de inspirar pessoas a se tornarem melhores versões de si mesmas.